Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da memória do martírio de São João Batista. Esta memória vem justamente do encontro da relíquia da cabeça de São João Batista, quando a cabeça foi encontrada e trasladada para Roma, na igreja de São Silvestre, onde passou a ser venerada. E é por isso, neste dia, que pela segunda vez se encontra essa relíquia, que nós celebramos a festa deste martírio. Meditemos através da palavra tudo aquilo que o Senhor também tem a nos indicar a partir de João Batista. Leitura do profeta Jeremias. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. O que nós vemos desta primeira leitura de Jeremias? A promessa do Senhor, que vai dar proteção sempre a nós, desde que não tenhamos medo. E medo aqui não é sermos impulsivos e agirmos conforme nós queremos, não. É não termos medo de fazer aquilo que o Senhor nos envia a fazer, nos chama a viver. E não aquilo, o destemor humano. Tenhamos cuidado. Uma coisa é querermos ser destemidos humanamente pela nossa própria natureza. Eu tenho que vencer o medo de um leão. Mas daí eu vou lá porque Deus disse que ia me proteger se eu não tivesse medo, então Deus vai me proteger do leão. Não. Aqui já beiramos a loucura, é um destemor humano. Não é o que o Senhor quer nos dizer. É não ter medo diante de todos aqueles que nós devemos de falar de Deus com as nossas vidas e com as nossas palavras. Onde quer que estejamos. Por quê? Porque o próprio Senhor diz, senão eu te farei tremer na presença deles. E aqui vemos realmente um fato. O Senhor faz tremer quando se tem medo de anunciar o Senhor. E as pessoas percebem, porque as pessoas, ao perceberem o medo do nosso anúncio, da nossa fé, da nossa vida, pela força da oposição a Deus, se usam disso para, assim, também enfraquecer a ação que Deus demonstra em nós. Não é que Deus seja fraco, é que nós, assim, nos colocamos como animais indefesos diante do predador. Não o devemos. Sejamos fiéis ao Senhor.
Anunciemos sempre o que ele nos pede, mas recordemos a verdade na caridade, a verdade com amor, sem temor, sem medo, mas o temor do amor, o temor de quem quer salvar o outro, não de quem quer ser o melhor, não de quem quer somente acusar, apontar o erro, mas quem quer a salvação do próximo. E assim temos agido em nossas vidas para com aqueles, ou melhor, em todas as situações onde o Senhor nos coloca, as pessoas que estão à nossa volta, onde quer que estejamos. O Salmo 70, 71 nos diz: Minha boca anunciará vossa justiça, minha boca anunciará vossa santidade. Os ensinamentos de Deus, a lei de Deus, os mandamentos, aquilo que o Senhor coloca como lei. Por quê? E aqui já estamos também ligando a leitura, o Salmo e o Evangelho. Devemos de recordar que a lei de Deus é universal e se aplica a todos. Recordemos, Jesus ensina assim, em especial quando vai falar do matrimônio, que questionam a questão do divórcio a ele, os mestres da lei fariseus. Ele diz, mas no princípio não era assim. E dá a lei de Deus. Então devemos de entender que não é submeter as pessoas à fé, mas é submeter as pessoas e mostrar para as pessoas que existe uma lei que rege a humanidade. E esta lei é a lei de Deus, e o Deus que nós cremos, e que nos leva ao céu e à felicidade verdadeira. Mas temos assim realizado a vontade de Deus? O evangelho de hoje é de São Marcos e nos diz, naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: O que vou pedir? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: Quero que me des agora no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça no prato e a deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que nós vemos aqui? João anuncia esta lei de Deus universal, os mandamentos de Deus, a santidade, sem temor. Anuncia não como quem condena, mas levando à reflexão tanto Herodes quanto Herodíades. Porém, não queriam sair do pecado, em especial Herodíades, que alimentava esse ódio por perceber que estava errada, mas que não queria abandonar tal erro. Enquanto Herodes sentia-se incomodado diante de tudo aquilo que dizia João Batista, não somente isso, mas de tudo o que escutava. Então refletia, pensava. Mas vemos que aquele que serve a Deus acabou caindo na mão de um rei medíocre, alcoólatra e corrupto, e foi morto
por este pelo capricho de uma dançarina e de uma adúltera. Antes de vermos aqui um pouco mais aprofundada a questão de João Batista e a questão para a nossa vida, tenhamos em conta, segundo uma tradição, Herodíades, certo dia, isso tempos depois da morte de João, caminhava sobre um lago congelado, e essa é a tradição, e disse que enquanto caminhava, o gelo rachou, ela caiu, e o mesmo gelo veio à placa como uma faca afiada e a degolou. Assim, o que ela fizera a João Batista acontecera com ela ao final de sua vida. Mas sabemos que o destino dela foi completamente outro que o de João Batista. Enquanto João Batista brilha como o primeiro a derramar sua vida por Cristo, e através dele tantos seguiram nesta fileira e continuam seguindo, já Herodíades se condenou eternamente. Bem, vemos no Evangelho que João Batista se comportou sempre denunciando abertamente as obras das trevas. Não se calou. Em tantos momentos, falou a verdade, dizendo até mesmo aos mestres da lei, fariseus, raça de víboras. Por quê? Porque não queriam se converter, não queriam mudar de vida, não queriam adequar a vontade ao amor de Deus. Queriam seguir como eram. E por isso era odiado por dizer a verdade. Tantos aqueles fariseus, mestres da lei e todos que falou, mas também a Herodíades, como vimos no Evangelho. A ela, ele não xingou ou ofendeu ou disse palavra de baixo calão, de forma alguma, somente disse a verdade. E por isso foi odiado. E vemos de São João Batista hoje duas virtudes que se sobressaem, que nós também devemos de aprender: a severidade e a intransigência. Não é a questão de ser severo em excesso, mas de sermos honestos e sermos intransigentes enquanto à lei de Deus. Não podemos, por assim dizer, querer minar os ensinamentos do Senhor. Devemos de dizer, mais uma vez, a verdade na caridade, a verdade como quem quer a salvação, e por isso cada caso é um caso. Cada pessoa, nós muitas vezes vamos ter que falar de uma forma diversa que a outra, algumas com docilidade, outras de forma média, outras que já conhecemos e já conhecem a verdade e não querem mudar, às vezes temos que ser mais duros na forma de colocar a situação. E aqui devemos de nos questionar em relação a João Batista. Será que não temos sido diplomáticos demais? Por quê? Porque hoje as pessoas escutam um evangelho pela metade, atenuado, um evangelho atenuado, um evangelho anestésico, adocicando tudo para mimar o pecador. Querem mimar como uma criança. Não, espera. O que importa, isso infelizmente caiu até mesmo em algumas alas teológicas e algumas pessoas que dizem: o que importa é ser feliz. Se você é feliz, você está no caminho certo. Não é verdade. Não é assim. E assim, querem mimar o pecador ao invés de fazer o que a palavra de Deus faz. Recordemos o como ela mesma diz que ela é. É uma espada afiada, uma espada de dois gumes, como diz São Paulo. E por que afiada? A fim de matar o pecador. E aqui não é no sentido literal, mas no sentido espiritual, matar o homem pecador em nós, para que possa viver o homem da graça, o homem sobrenatural, o homem que busca Deus e vive de Deus, e vive de tudo aquilo que Deus lhe ensina, lhe conduz, ilumina. Então tenhamos em conta, temos anunciado a verdade do Evangelho,
com sinceridade, de, de forma intransigente, sem mudarmos, sem alterarmos. E como disse, isso não quer dizer ser grosseiro ou agir como juiz, como quem condena, mas falar aquilo que devemos falar, porque queremos que o outro se salve, tanto quanto nós. E como disse, cada pessoa, cada caso terá uma forma de nós colocarmos a situação, mas necessitamos falar. Ah, mas se eu falar, daí a espada vai vir sobre a minha cabeça, vão me isolar, vão me abandonar, vão me colocar de escanteio. Não fujamos da espada, como São João Batista não fugiu. Recordemos, São Batista é o maior dos profetas, nascido do ventre de mulher, como disse Jesus. E um profeta incomoda, ele é não somente um incômodo por aquilo que fala, mas a sua presença é incômoda. Ao mesmo tempo que também causa admiração, vemos Herodes. Herodes se sentia incomodado com tudo aquilo que dizia, mas ao mesmo tempo admirava João Batista e compreendia que era um homem justo e santo. Causava dois sentimentos diversos na mesma pessoa por causa de ser um profeta. E assim também nós devemos de ser. Recordemos, o somos pelo batismo. E o que põe medo é a autenticidade, não o poder. Quem tinha poder era Herodes. Poder da prisão, da morte, da condenação. Mas quem punha medo, quem faz a imposição do medo é João Batista, por ser autêntico. Por viver de acordo com a verdade e ensinar a verdade e corrigir, ensinar que este caminho é o necessário. Tenhamos em conta também que muitas vezes é justo dizer as coisas como elas são. Por quê? Porque muitas situações não se alteram, continuam erradas e não mudam por falta de alguém que diga o que está errado. Não querem mais dizer, não querem mais incomodar, têm medo de perder amizades, medo de perder certas conquistas que se teve, até mesmo, digamos assim, como dizem hoje em tantas áreas, aquilo que se ganha de carinho, de sei lá o quê. Mas e daí por isso preferimos que tudo continue no erro, na escuridão, nas trevas. Não podemos agir assim, meu irmão, minha irmã. Devemos aprender de João Batista a dizer a verdade sempre e não viver de meias verdades ou de pequenas mentiras, mas sim daquilo que o Senhor ensina, recordando que a lei de Deus é para todos, até mesmo para aqueles que não creem. Porque no fundo, quando nos mostram que estamos errados e nós também nos sentimos incomodados por aquilo que nos dizem, lá no fundo nós sabemos que é um erro. Mas depois temos a opção de mudar ou não. Assim também para aqueles que não têm a mesma fé ou que não creem em Deus. Eles também percebem que tem alguma coisa que não bate, que está errada, e no fundo, algumas delas podem mudar e caminhar na via da justiça de Deus, na santidade de Deus. Outras, talvez queiram permanecer no erro que estão. Mas a nós cabe sermos como João Batista, profetas, anunciando a palavra de Deus com amor para a salvação de todos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais termos esta confiança e total entrega à vontade de Deus em nossas vidas, sabendo que devemos de anunciar a sua vontade, a sua verdade e viver dela em nossas vidas, realizando sua vontade de anunciar ao mundo a sua palavra e a sua salvação, para que todos venham ao conhecimento de Cristo e se salvem, e que assim possamos realizar a missão que o Senhor nos encomenda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.
por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.